Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista, ufólogo, espiritualista e pesquisador bíblico. Eu vou dar continuidade à série de programas com respeito à viagem no tempo. E hoje eu vou apresentar dois indícios. O primeiro destes indícios é sobre Betty Andreasson e o segundo são sobre referências bíblicas. Bom, esse programa será apresentado na segunda-feira, na Chrome TV, às 18 horas. Eu peço que apertem o gostei e o sininho deles para que outras pessoas possam também ter acesso a esse programa. Bom, no caso de Betty Andreasson, eu vou compartilhar aqui, por enquanto, a minha tela para verificar aqui. Ainda vou procurar isto. E aqui está. Bom, a palestra de hoje, o programa de hoje, então, vai ser baseado na minha pesquisa. Essa pesquisa foi iniciada em 2019. E hoje, então, nós temos aqui extraterrestres e o tempo, no caso, Betty Andreasson. Betty Andreasson foi uma senhora que foi contactada por extraterrestres. E depois ela foi realizado nelas hipnoses com regressão. E através destas regressões, desses estudos, então ela contou todos os seus detalhes. Eu vou colocar aqui apenas um pequeno trecho de todo o livro, onde são feitos os detalhamentos das abduções da senhora Betty. Estas informações são retiradas do livro Os Observadores, de Raymond E. Fowler, na primeira edição de 2014, da editora Conhecimento, editora limitada. Na página 257, no parágrafo 4, nós temos as habilidades dos extraterrestres. Lembrando que tudo isto foi revelado através de hipnose regressiva da senhora Betty. Nós temos aqui, olha, deslocar-se entre sistemas solares. Existir num plano atemporal. Controlar o nosso tempo e prever o nosso futuro. Esses são os três itens que nos importam neste momento. Nós temos aqui outras características dos extraterrestres, como comunicar-se por telepatia, ler e controlar mentes humanas, atravessar objetos físicos facilmente. Mas vamos nos ater a existir em um plano atemporal e controlar o tempo e prever o nosso futuro. Bom, se nós formos agora na página 271 do livro, nos parágrafos 4 e na página 272, nos parágrafos 1 e 2, nós vamos ter controle do tempo. Uma característica perturbadora que emerge desses contos obscuros do nosso passado é que tais seres humanos, semelhantes a anões, que nós conhecemos como Grace, têm controle sobre o que nós chamamos tempo. O leitor deve se lembrar que Betty Andreasson teve relações e coisas extraordinárias a respeito dos alienígenas, em sua relação com o termo. Alguns exemplos são apresentados a seguir, conforme excertos, ou seja, fragmentos de sessões da regressão hipnótica conduzidas entre 16 e 23 de julho de 1977, durante as fases 1 e 2 das investigações. O que significa isto? Fragmentos das sessões. É que em cada sessão ela ia revelando alguns detalhes. E depois foram todos unidos esses detalhes para fazer um resumo.
E aqui está, por exemplo, agora, a declaração dos extraterrestres. O futuro e o passado são a mesma coisa que hoje para eles. O tempo deles não é como o nosso tempo, mas eles conhecem o nosso tempo. Eles conseguem voltar no tempo e eles fazem uma declaração. O tempo para nós não é o seu tempo, lugar. Lugar para você é uma coisa localizada, para nós não é. Conseguem ver isto? E eles perguntam a Beth se ela consegue interpretar o que eles estão dizendo. Ou seja, passado, presente e futuro são a mesma coisa para eles. Eles podem estar em qualquer unidade de tempo, da mesma forma que nós. Como é que nós podemos estar em qualquer unidade do tempo? Bom, em primeiro lugar, em desdobramento. O nosso espírito pode percorrer passado, presente e futuro. Muitas pessoas fazem isso. São os que eu chamo de viajantes do tempo, como nós vimos nos programas anteriores. Outras pessoas, porém, não são viajantes do tempo, mas têm informações privilegiadas de viajantes do tempo. Eu coloquei, então, esse texto só para caracterizar como os extraterrestres interpretam o tempo. Nós temos também ainda, dentro desse livro, foi verificado o caso Gito Beck. Esse caso Gito Beck está na página 272, parágrafos 4 e 5 deste livro. E diz da seguinte maneira: Jacques Vallée transcreveu excertos de Heartland referentes a Gito Bate, filho de um fazendeiro, que desapareceu de uma forma misteriosa. Então, como foi? E por 2 anos inteiros eu não ouvi falar dele. Então, certa manhã, quando sua mãe, depois de muito sofrer e julgando que ele já estivesse morto, abriu a porta e viu ninguém menos do que Gito, com um embrulho no braço. Nesse momento, Gito vestia as mesmas roupas que ele e tinha a mesma aparência de quando ela o tinha visto pela última vez. O que significa que, mesmo, por exemplo, com referência àquela menina que desapareceu com 5 anos e reapareceu 50 anos depois, ela estava com a mesma roupa, com a mesma idade com que ela desapareceu naquele momento. Lembrando que a menina foi procurada por mais de 30 dias por todas as pessoas do vilarejo onde ela vivia, por policiais e por autoridades, e ninguém encontrou vestígio nenhum dela. Simplesmente ela deu um salto no tempo de 50 anos e depois reapareceu na frente da casa quando a mãe já era então 50 anos mais idosa. Neste caso aqui, acontece exatamente a mesma coisa. Ele vestia as mesmas roupas e tinha a mesma aparência de quando ela o tinha visto pela última vez. Pois não tinha crescido nada. E ela perguntou ao filho, onde você esteve todo este tempo? Perguntou a mãe. Ora, mas foi ontem mesmo que parti? Ele respondeu. Ele referencia isto num livro dele na página 107. Gito, então, começou a abrir um embrulho, mostrando à mãe um traje feito de material que se assemelhava a um papel branco. Inacreditavelmente, ele tinha sido confeccionado de tal forma que não havia costuras visíveis. Em seguida, Gito contou à mãe que o traje lhe fora dado por um povo pequeno com quem estivera. Notem que se passaram 2 anos desde que ele tinha desaparecido. Notem que ele estava com as mesmas roupas e tinha a mesma aparência de quando tinha sido visto pela última vez por sua mãe. E
Ele trouxe até um presente dos extraterrestres, uma roupa confeccionada sem costuras nenhumas, como nós ouvimos falar muito nas abduções e contatos com extraterrestres, que a roupa deles não tem nenhuma costura. Ainda outros dados que eu não vou referenciar agora de onde vem essa fonte, porque não me recordo, posso verificar mais tarde, mas um rapaz que teve contato com extraterrestres através de um rádio, onde ele desenvolveu um equipamento que sintonizava a frequência que alguns extraterrestres utilizavam para se conectar com as suas naves. Depois ele foi interceptado, foi descoberto pelos ETs, fizeram um acordo com ele e ele ganhou uma roupa com essas características. Só que a roupa que ele ganhou tinha outras características. Ela era a prova de bala, era a prova de faca e assim por diante. A perfuração não podia ser feita por uma faca convencional e uma arma convencional não podia atravessar aquele tecido. Isso não significa que se ele recebesse um tiro, ele não fosse receber o impacto desse tiro e não fosse jogado, por exemplo, a uma certa distância, em virtude do impacto mecânico. Porém, a bala não atravessava esse tecido. Bom, mas isso não é um tema para agora. Foi apenas para referenciar a roupa que ele recebeu. Bom, nós temos também referências bíblicas. E vamos agora expor essas referências bíblicas. Eu vou compartilhar também aqui um resumo que eu fiz hoje deste meu programa. Bom, uma das referências sobre fatos futuros na Bíblia é feita através de Moisés. No capítulo 28 de Deuteronômio, são descritas as promessas de bênção e as ameaças de maldição de Deus. E estas promessas de bênçãos e as ameaças de maldição eram fundamentadas em função da obediência dos preceitos de Deus. Ou seja, se o povo eleito, segundo a Bíblia, os israelitas, praticassem os preceitos de Deus à risca, eles receberiam uma série de benefícios. E, porém, se eles desobedecessem esses preceitos, então teriam um castigo. Bom, eu vou me ater aqui às maldições de Deus pelo não cumprimento dos preceitos, que estão nos versículos 49 e 52. Por que eu não vou me ater às bênçãos que eles receberiam? Porque o povo de Israel, enquanto atendeu aos preceitos de Deus, prosperou, suas terras foram aumentadas, suas regiões, eles tinham muitas colheitas e viviam em paz com seus vizinhos. Porém, no momento em que eles deixaram de seguir os preceitos de Deus, seguindo a outros deuses, então eles vieram a receber a maldição de Deus. E qual era essa maldição de Deus? Bom, uma dessas maldições, fala sobre uma nação que dominará o povo de Israel, que ocorreu sobre o jugo de Nabucodonosor. Israel, por não cumprir os preceitos de Deus e começar a adorar outros deuses, foi castigado. E este castigo veio sobre o jugo de Nabucodonosor, que invadiu Israel e levou cativos para a Babilônia os israelitas. E temos mais ainda, no capítulo 30, os versículos de 1 a 20 falam sobre o retorno do exílio após o arrependimento do povo. Bolas, o que significa isto? Lá no começo, quando Moisés estava transmitindo lá no início, quando Moisés estava transmitindo aos israelitas as leis de Deus, tudo que eles deveriam seguir,
ele já previa que o povo não ia seguir esses preceitos e que seria castigado, e já falou de que forma seria castigado. E também disse que, após o arrependimento do povo, então eles seriam novamente reintegrados sobre a proteção de Deus. Eu vou compartilhar novamente aqui, né? Portanto, isto são informações do tempo futuro. Ou seja, quem as proferiu, que no caso foi Moisés, ele sabia do que ia acontecer. Ele tinha conhecimento do futuro. Portanto, o futuro existe. Neste caso, essas informações foram passadas por Deus ou por um anjo de Deus. E Deus conhece passado, presente e futuro. Isso já é referenciado em muitos lugares na Bíblia. Deus conhece passado, presente e futuro. Nós temos outras profecias ainda na Bíblia, tá? Se uma pessoa é um profeta, ela faz previsões do futuro. As referências de um fato futuro na Bíblia, através do profeta Daniel, que previu o desenrolar histórico de um futuro. Daniel, através do livro de Daniel, no capítulo 2, revela a Nabucodonosor um sonho que se realizou com o passar do tempo. O que aconteceu naquele momento é que Nabucodonosor teve um sonho. E ele pediu que os seus magos interpretassem a ele o sonho. Só que os magos não conseguiram interpretar esse sonho. Então, Nabucodonosor fez um decreto. Se não revelassem a ele o sonho, e de uma forma que ele ficasse convencido de que isto era uma revelação do sonho, ele iria condenar à morte os magos, os sábios dele. Incluindo aqui os amigos de Daniel e o próprio Daniel. Bom, Daniel, então, revelou a Nabucodonosor os sonhos. E Nabucodonosor se convenceu de que Daniel estava falando a verdade. E se prostrou diante de Daniel. E começou a perceber, então, que o Deus de Daniel era um Deus verdadeiro. Bom, em outros capítulos, Daniel aborda novamente sonhos. E novamente as informações foram passadas por Deus ou por um anjo de Deus. Novamente eu vou repetir o mesmo trecho, o mesmo significado. Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Portanto, existe o passado, o presente e o futuro. Se Deus conhece passado, presente e futuro, passado, presente e futuro existem. Quem é que pode navegar entre o passado, o presente e o futuro? Os viajantes do tempo. Como esses viajantes do tempo fazem isso, eu ainda não sei, eu estou pesquisando, porém nós podemos também fazer isso através de um desdobramento. Nós temos o caso, por exemplo, de muitas pessoas que têm premonições. As pessoas que mais têm premonições são as mulheres. E isso é denominado de sexto sentido das mulheres. Elas conseguem prever o que vai acontecer a um familiar, a um filho, a um pai, a um parente, ou até outras pessoas. Muitas mulheres que têm essa característica um pouco mais apurada chegam a ter medo dessas premonições, porque essas premonições se concretizam. E nem sempre essas premonições são coisas que nós podemos considerar boas. O que seria, por exemplo, não considerar uma previsão boa ou uma premonição? A morte de alguém.
Uma coisa boa, por exemplo, seria alguma coisa que iria acontecer de bom, uma pessoa vai ganhar emprego, vai fazer alguma coisa assim. São premonições que nós podemos considerar boas. Porém, será que nós podemos considerar não boas as premonições que uma mulher tem a respeito da morte de alguém? Eu diria que não. Por que que eu diria que não? Porque ela está sendo informada que alguém que ela conhece, um parente, um amigo, um vizinho, alguém, vai desencarnar. Ela vai ter muito medo de dizer a essa pessoa ou aos parentes o que vai acontecer. Ora, ela sempre faz o comentário com outras pessoas, com outros familiares. Eu tive conhecimento de um caso, eu não vou comentar a pessoa, mas apenas o fato em si. Ele é médium e recebeu uma informação que uma pessoa iria falecer, uma criança iria falecer. Ele, então, conhecedor desse fato, conhecendo a mãe dessa criança, conhecendo o pai dessa criança, não disse nada a eles o que iria acontecer. Porém, preparou o espírito deles para o que iria acontecer. Através de conselhos, através de conversas, através de uma série de coisas, preparou o espírito desse casal para o que iria acontecer. Para que quando chegasse o momento, a coisa não fosse assim tão grave. Eles não fossem atingidos de uma forma tão brusca pelo que iria acontecer. E realmente aconteceu. Portanto, estas premonições que as pessoas têm em prever fatos futuros, quer sejam considerados bons ou não bons, pode ser uma dádiva. Como, por exemplo, esse senhor que era médium, acabou utilizando esta informação para orientar os pais, para preparar os pais que podia estar acontecendo. Da mesma forma, mulheres ou homens que recebem essas informações têm essa mesma possibilidade. Eu sei que isso é muito grave para algumas pessoas, elas têm um medo enorme. Eu já conversei com pessoas que tiveram premonições e não querem mais ter premonições, elas pedem que nunca mais tenham premonições. O universo atende esse pedido e simplesmente elas param de ter essas premonições. Isto pode ser um conforto para algumas pessoas, mas se a pessoa for forte, tiver equilíbrio emocional a este respeito, ela pode receber estas informações e utilizá-las de uma forma boa para auxiliar outras pessoas. Este é o meu recado que eu deixo às pessoas que têm premonições. Que não tenham medo, mas se isso for realmente um encargo muito grande e elas não suportarem esse tipo de coisa, então façam como uma boa parte delas fazem. Peçam para que não tenham mais premonições. Bom, dando continuidade, então, ao nosso programa de hoje, eu vou fazer, então, o resumo. Nós fizemos o resumo dos indícios de uma senhora que foi abduzida, que foi a senhora Betty Andreasson, onde nós temos aqui, nós fizemos os extraterrestres e o tempo, no caso Betty Andreasson, onde foram reveladas a ela habilidades dos extraterrestres com relação ao controlar o tempo e prever o nosso futuro, existir num plano atemporal, o fato da revelação desses extraterrestres, da senhora Betty, dizendo que o futuro e o passado são a mesma coisa, que hoje, para eles, o tempo deles não é como o nosso tempo, mas eles conhecem o nosso tempo. Eles conseguem voltar no tempo e avançar no tempo. Eles dizem, o tempo para nós não é o seu tempo. O lugar para vocês é uma coisa localizada, para nós não é.
E ele repete, ele finaliza. Você consegue ver isto? Temos também, então, as previsões bíblicas. E como estas duas que eu apresentei, através de Moisés e através de Daniel, há outras ocorrências bíblicas onde são feitas previsões do futuro. Isso significa que os anjos, naquele tempo, podiam ser os viajantes do tempo, dando informações a pessoas que então receberiam informações privilegiadas, conhecendo o futuro. Isso significa que o futuro existe? Sim, pois Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Portanto, existe o passado, o presente e o futuro. Bom, esse programa fica hoje por aqui, e no próximo programa, a respeito de viagem no tempo, eu vou apresentar outros indícios. Eu estou pesquisando mais indícios e vou apresentá-los. Notem bem que isto são indícios, não são afirmações. E notem bem que eu sempre digo uma coisa: não acreditem em mim. Pesquisem, vão buscar a verdade. Por quê? Porque quem procura, encontra. Bom, eu então peço mais uma vez que marquem o gostei, ativando os sininhos e não deixem de se inscrever na Cron TV, para que a nossa mensagem chegue a mais pessoas. E peço que os nossos ouvintes sugiram novos temas para que nós venhamos a abordar. Há uma senhora que fez uma sugestão de um tema e eu estou pesquisando sobre esse tema e vou apresentá-lo aqui no futuro. É um tema muito bonito, do qual eu gosto muito. E uma senhora pediu para fazer uma dissertação a respeito disto. Vamos fazer isso em um programa futuro. Por enquanto, fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos e a todas. Namastê.